E com isso, gostaria então de convidar a nossa primeira convidada, Bebel, que é militante do Coletivo Soberana, criadora de conteúdo e mestre em Ecologia Política, Decrescimento e Justiça Ambiental pela Universidade Autônoma de Barcelona. Pesquisa questão agrária, agroecologia e sementes transgênicas desde 2022. Bom, primeiro, acho que agradecer o Pedro por ter feito o contato e ter feito acontecer, de eu estar aqui, mas muito importante agradecer à universidade, a toda essa equipe que está por trás, essa organização, esse evento, essa oportunidade. Eu estou maravilhada assim, com o espaço e com o cuidado no que eu vi até agora, e mal começou. Então, parabéns a todos vocês. E eu adorei que a fala que aconteceu um pouco antes de mim, do professor Vitor, ela contemplou muito como eu planejava começar a falar do tema aqui. Quando eu comecei a estudar, a me envolver com temas ecológicos e tal, eu comecei muito pelo paradigma regenerativo, né, uma pegada bem ampla. E eu lembro que em 2020 eu recebi uma notícia no meu WhatsApp da revista Forbes que dizia algo nas linhas de como a agricultura regenerativa vem ganhando espaço na Amazônia. Eu falei, nossa, que interessante. E eu cliquei nessa reportagem e eu li ela inteira para descobrir que se tratava de um latifúndio de produção de café, um latifúndio tão grande que pegava parte da Colômbia, parte do Brasil, enfim, e que dizia claramente que houve uma redução no uso de agrotóxicos. E, nossa, como era bonito ver insetos andando no meio dos pés de café da monocultura, né? E eu lembro que eu fiquei completamente chocada. Eu sabia muito pouco de agroecologia na época. Na verdade, a visão que eu tinha era aquela coisa bem romântica de... enfim, descolada da dificuldade também, da falta de política pública, enfim, de toda a questão social relacionada a isso. Mas eu lembro que eu já me choquei bastante na época. E aí eu fui me envolvendo, né? Foi todo um processo aí. E hoje eu sou militante marxista-leninista, né? Que é do Coletivo Soberana. E a gente atua principalmente com ferramentas digitais. E como eu estou lá na cidade de São Paulo e falando em ferramentas digitais, eu tento falar sobre esse assunto de uma forma mais honesta do que eu vi na Forbes, é claro. Eu trouxe no meu bloquinho muitas coisas e talvez eu pare para ler, mas não me julguem, são muitas siglas que talvez eu precise falar e eu não lembro todas. Mas eu queria começar por aí, então. Todos nós sabemos que existe um interesse num esvaziamento do que é agroecologia. Existe um interesse em tratar como um conjunto de técnicas para amenizar o dano da grande agricultura industrial e dessa forma de produção que a gente tem hoje, e que definitivamente não contempla o que de fato é agroecologia enquanto modo de vida, enquanto movimento, enquanto prática, enquanto visão de mundo até. E eu acho que o fato de existir uma graduação em agroecologia numa universidade como a UFSCar é algo que é uma vitória e mostra um pouco que o Brasil tem uma posição bastante interessante no que se trata de agroecologia quando a gente olha para o mundo. Eu fiz o meu mestrado em Barcelona, como o Pedro falou, mas eu pesquisei um tema agroecológico. Na verdade, eu pesquisei um tema político dentro de uma contradição do trigo transgênico HB4, lá da Argentina. Não sei se vocês viram, mas aqui deu um maior rebuliço, com razão, né? E a minha orientadora, ela tem uma experiência, ela é uma mulher catalã, lá da Espanha, não sei o quê, ela trabalha com agroecologia há 1000 anos. E eu perguntei onde ela começou a pesquisar, e ela falou, fui para a Argentina. Eu falei, nossa, tá bom. E vários outros professores meus que pesquisaram agroecologia e temas correlatos vieram para a Argentina, para o Brasil e tudo mais. Então, o que eu percebi ali? Existe um olhar para a agroecologia que está muito voltado para o nosso continente.
isso não é sem motivo, né? A gente tem, olhando para a América Latina como um todo, a gente tem aí 46% da população rural sendo indígena, afrodescendente. E isso, claro, alguns países mais do que outros, mas isso mostra de onde está vindo tudo isso. A gente sabe que a agroecologia ela tem a ver com um costume, com uma relação meio simbiótica também com esse meio em que as pessoas vivem, que essas comunidades viveram. E isso é algo que a Europa nunca vai ter. Mas não só a Europa nunca vai ter, como a Europa talvez não entenda a complexidade do que isso significa, eu acho. Então a gente vê, por exemplo, que existe uma pressão internacional para que a nossa agricultura, digo, na América Latina como um todo, seja cada vez menos impactante na questão climática e tudo mais. Mas isso não necessariamente é algo ligado a essas comunidades tradicionais, é uma coisa meio, como eu disse, de mitigar danos e não de criar essa nova forma de viver e de coexistir com a natureza. Então, é algo que eu acho que a gente está muito à frente nesse sentido. E se hoje a gente tem um espaço acadêmico que está olhando para isso, e não é um só, né? A gente sabe que tem diversas instituições de renome que contribuem com a pesquisa da agroecologia no Brasil. A gente tem Fiocruz, a gente tem uma série, né? É uma vitória muito grande e que mostra um caminho... Ai, desculpa, gente, me distraí. E que mostra um caminho em que o Brasil e o nosso continente estão à frente. Então, enfim, chegar ao ambiente acadêmico já é uma vitória. A gente sabe que não é só isso, mas é algo que nos faz ganhar espaços. Espaços, inclusive, em discussões como uma COP, né? Uma COP... que a COP29 eu prefiro não comentar, mas a gente tem uma COP30 vindo aí, que vai ser no norte do nosso país. E que tem sido um discurso usado até pelo governo federal para falar como se isso por si só nos desse algum protagonismo em lutas, em questões climáticas e tudo mais. Mas é muito curioso como os debates da COP vão muito para mercado de carbono, hidrogênio verde, que é um negócio que eu também sei nem por que a gente discute isso, se nem é uma realidade, né? E muito pouco se fala dos nossos sistemas alimentares e de como a gente precisa urgente sanar as diversas contradições que existem neles e de como isso vai custar para uma certa classe, né? Para a gente fazer essas mudanças. A América Latina não vê reforma agrária acontecendo. Na verdade, aqui no Brasil, ela vai a passos muito pequenos. Na Colômbia, a gente está tendo algo surgindo aí. O Petro tem dado incentivo, tem até chamado manifestações. Mas é um processo muito lento e muito difícil. Na COP29, teve lobista da JBS, da Bayer, daqui do Brasil. É isso que está indo para as nossas discussões climáticas ao redor do mundo. E aí... é muito interessante porque a gente sempre pensa, sem agroecologia, a questão climática, principalmente olhando para o Brasil, em que tanto das nossas emissões de gases de efeito estufa vem justamente de desmatamento, dessa atividade de produção de commodities. Eu ia falar alimentos seria um erro, né? Mas enfim, de commodities tão predatória. Isso devia ser a espinha dorsal da nossa discussão e não é, né? Então, me confundi um pouco, gente. Eu ia falar alguma outra coisa ainda relacionada à COP? Ah, sim. Então, a gente vê um lobby gigantesco para isso não estar no centro da nossa discussão. E a gente vai ter que fazer um enfrentamento muito grande e ele tem acontecido, ele tem crescido, na verdade. A gente tem diversas organizações no Brasil, tem uma série mesmo. E eu gosto muito que na luta agroecológica, quando a gente vê alguma lei ou algum projeto, plano de governo, alguma coisa relacionada à agroecologia sendo aprovado, é muito comum a gente ver quem são as organizações que estão por trás dessas demandas. Então, a gente tem diversas no México, na Costa Rica, na Guatemala, que
essas organizações pressionaram e elas estão ali mencionadas como peças fundamentais para essas conquistas. E aí eu penso muito nisso porque as nossas demandas não vão acontecer sozinhas. Não é porque o colapso climático está se tornando uma realidade cada vez mais hostil, né, com as pessoas, que automaticamente os governos vão tomar a atitude de mudar as coisas para tornar a vida mais confortável para a gente. E a gente pensa, poxa, será que a gente vai passar um período de fome intensa, porque os alimentos já estão ficando mais caros? O que vai restar daqui para frente? E eu temo que a resposta não seja fome, mas sim muito ultraprocessado. Porque se você tem meses de estiagem seguidos, o alimento que aguenta ficar na prateleira é o ultraprocessado. E ele é qualquer coisa menos um alimento saudável. Mas alguém vai continuar ganhando muito dinheiro com isso. Então, a luta por uma produção de alimento saudável no campo, na cidade, ela passa também por entender que isso é um interesse nosso. É o interesse de nós que vamos ser diretamente atingidos. Nós que não vamos conseguir comprar alimentos in natura, nós que não vamos conseguir acessar uma alimentação saudável, em tempos de Ozempic e Miogenicin. Então, esse é um tema que eu gosto de trazer muito, que é pensar que articulações, associações, coalizões existem no nosso olhar, que estão travando luta por reforma agrária, por valorização de saberes tradicionais, de comunidades tradicionais, de equidade de gênero, porque se a gente não estiver nesses espaços, a gente não está fazendo demandas sérias. Produzir artigos na universidade é importante e a gente precisa desse respaldo para a gente demandar certas coisas, mas se a gente não está nas articulações, a gente dificilmente vai ter conquistas também. E isso inclui, infelizmente, lidar com política institucional, brigar em governos, fazer, às vezes, greves, entre outras coisas. Nossa, eu aproximei do microfone aqui, tomei até um susto. Fazer esse tipo de demanda. Então, acho que a principal coisa que eu tenho a dizer é organização da nossa classe, da nossa luta, e ter muito claras as nossas prioridades é algo central para mudar as estruturas. E não só aqui, mas em todo o nosso continente. E aí é isso, né, gente? Olhar para a América Latina é sempre 2 passos para frente e 1 para trás. Então, se a gente vê a Colômbia fazendo avanços em relação à reforma agrária, hoje a gente vê também a Argentina fazendo um verdadeiro inferno para a agricultura familiar, com o governo do Milei. A gente estava até muito recentemente no nosso próprio inferno aqui do Bolsonaro, não que agora esteja excelente, mas tivemos o retorno de muitos programas que eram importantes para garantir segurança alimentar, para garantir sustento dos agricultores. Só que a gente também tem que saber que êxodo rural continua sendo uma realidade no continente inteiro, continua sendo uma realidade muito forte, o que é muito engraçado para o país que se diz do agro, né? Mas, na verdade, do início, desde os anos 2000 até 2012, mais ou menos, a gente viu o êxodo rural no Brasil ser mais acelerado, 2 vezes mais rápido do que a média global. Então, não é um êxodo pequeno ou insignificante. Estamos falando de números graves. E isso é um sinal muito claro de falta de política pública. E quando tem política pública, quase sempre é olhando para algum ponto muito específico. A gente tem dificuldades em diversas etapas da cadeia da produção agroecológica. Então, não é só mandar insumo que vai resolver o nosso problema. E o que tem chamado, por outro lado, algumas pessoas, alguns jovens principalmente, a voltar para a terra, e isso não tem acontecido só no Brasil, mas é muito comum mulheres na Colômbia, no México, voltarem para uma vida rural, tem sido um esforço comunitário. Então, um trabalho de base mesmo. A gente vê muitas organizações focadas ou em alavancar pequenas produções, em produzir insumos de forma agroecológica, bancos de sementes, entre outras iniciativas que são populares, elas não vêm do governo. Então, novamente, as conquistas que surgem,
sempre são dessas organizações, do povo para o povo. E a boa notícia é fazer essa prática, ao mesmo tempo, é o que nos garante, digamos, que essa resistência vai seguir existindo, e é o que já pavimenta... Ui, peraí, deu uma travadinha, desculpa. E é o que já pavimenta o caminho para o que a gente quer construir, que é isso como algo, uma agroecologia como algo hegemônico, digamos, uma coisa acessível, uma coisa possível de ser atingida por diversas comunidades e populações que estão em necessidade desse modo de vida. Então, a gente tem pouquíssimo investimento na cadeia aqui, mas a gente também está com muita articulação e muitas coisas acontecendo para tentar enfrentar esses problemas. A gente está vendo o Planapo, né, ser bem atacado pelo agro aqui no Brasil. Não é de hoje também, mas estamos conseguindo avançar e tudo isso é graças ao esforço dessas articulações. Então, acho que o meu chamado hoje é se organizem, como vocês puderem, porque quanto mais a gente está ligado às redes de solidariedade, de construção dessas coisas, é melhor para nós. E eu ia também lembrar que o Chile, que é um país, é um contexto diferente, né, da Argentina, do Brasil, do Paraguai, que tem um agro muito similar, esses três, né, de uma forma muito particular. O Chile é um pouco diferente. E eu estava bem esperançosa com a nova constituinte que eles iam votar, que ia ter toda uma consideração da natureza como sujeito de direitos, então uma total mudança na visão jurídica de como se cuida da natureza, como se trata, se relaciona com ela. Infelizmente, essa constituinte foi rejeitada e é muito frustrante ver esse passo sendo dado para trás. Por outro lado, a gente tem a Bolívia e o Equador, que já têm isso desde 2008 em suas constituintes, e a letra é diferente da prática, então também tem isso. O que a gente faz nas nossas conquistas institucionais e o que a gente pode fazer para construir elas enquanto realidade também, elas não serem letra morta. Infelizmente, Constituição não é linha de programação que a gente escreve e está fazendo, né? A gente tem que continuar lutando depois que tem essas conquistas, e acho que a situação da Bolívia e do Equador é um exemplo perfeito disso. Inclusive, são países que estão sendo bastante atacados em suas democracias, em sua política, não à toa, né? Muita riqueza no nosso continente. E aí, aqui a gente também está ainda enfrentando o fantasma do marco temporal, né, que automaticamente aumentou horrorosamente a violência contra povos indígenas, os massacres dos povos camponeses e indígenas, aumentou vertiginosamente de uma forma completamente assustadora depois das discussões do marco temporal e das controvérsias na Câmara e tal. E a gente está precisando também prestar muita atenção no que tipo de legislação a gente vai começar a tentar promover no nosso país, para que essa legislação não seja voltada a uma agroexportação, para que a gente realmente pense em alimentos e em uma produção que seja acessível para os povos das cidades. Não faltam iniciativas em diversos países que nos mostram que é muito possível a produção agroecológica em regiões metropolitanas, atingir a população urbana. Em alguns países é mais desafiador do que outros. Mas tem muita construção que pode ser feita ainda e tem muitos horizontes que a gente pode se aprofundar. Eu trouxe até alguns exemplos, porque a Argentina é um país que acho que mais de 80% da população da Argentina está em Buenos Aires, especificamente, assim. Então, não tem alimento que chegue em Buenos Aires e não precise viajar pelo menos uns 50 quilômetros. Olha que é muito difícil, é uma questão logística muito séria. E, ao mesmo tempo, eles têm um esforço na região metropolitana, em hortas urbanas e tudo mais, para fazer chegar esses alimentos. Da onde vem esse esforço? Das articulações e dos movimentos sociais. Não vem dos governos, infelizmente. A gente tem no México as redes alimentares alternativas, mesma coisa, regiões metropolitanas tentando abastecer as cidades. E também, eu não vou me alongar muito, tá, gente? Mas, enfim, eu só ia falar que as hortas urbanas em Cuba
conseguem suprir entre 40% e 60% da demanda das cidades lá. Não estou dizendo que seja tudo fácil e maravilhoso. A gente sabe que Cuba passa muita dificuldade, mas eles começaram a adotar a agroecologia enquanto prática numa situação de muita vulnerabilidade até, né? Tinha acabado de cair a União Soviética, que dava um financiamento enorme, e eles começaram a ter a necessidade de repensar a forma deles de fazer agricultura e produção de alimentos. E deu tudo certo na medida do possível, né? Assim, continua enfrentando muita dificuldade. Eles têm muita terra que foi desertificada ainda quando os Estados Unidos dominavam lá e faziam um plantio gigantesco de cana, mas ainda assim é algo que a gente deve olhar com muita admiração, porque quase suprir assim a demanda de alimentos nas cidades só com o território da cidade é algo que a gente está muito longe de conseguir. Eu não consigo imaginar São Paulo numa situação dessa, mas a gente pode começar a tentar e imaginar certas coisas, principalmente nas periferias, eu diria. E aí, para completar só, eu queria lembrar que as legislações que foram aprovadas mais recentemente de planos de governos nos países vizinhos estão sempre, de novo, ligadas a alguma articulação, alguma coisa. A gente teve no Equador um plano agroecológico que foi aprovado ainda em 2010 e que foi articulado pela Coligação Agroecológica do Equador. A gente tem no Uruguai e Argentina, em 2015 e 2020, a Direção Nacional de Agroecologia promovendo também um plano que foi aprovado no governo, ou seja, estamos falando de instituições chegando a endossar prática agroecológica. Aqui no Brasil, a gente está vendo também algumas coisas se desenrolando. O Planapo é um que vem resistindo a como ele vem sendo combatido, com muita luta, para não perder de vista o aspecto social e político das lutas. E isso é algo que eu acho que o Brasil dá aula também, de como a gente não... Quando a gente fala de agroecologia, a gente não aceita o termo enganoso, né? O esvaziamento, eu acho. Eu acho que todas as vezes que a gente vê nas instituições sendo falado de agroecologia, pelo menos, é algo muito sério. Mas é algo que a gente tem que manter em mente, porque é muito fácil virar Forbes e distorcer completamente o que a gente está tentando construir. Enfim, acho que é isso. Eu não quero falar muito sobre questão de reforma agrária e tudo mais, porque o Gilmar, ele vai saber falar muito melhor do que eu. Mas eu vou passar a palavra para ele e obrigada, gente. Bom, pessoal, e o nosso segundo convidado agora, que nós temos também, a grande presença do Gilmar Mauro, ele que é cientista social, agricultor, uma das principais vozes da direção nacional do MST, atua tanto na formação como na frente de massas, além de ter participado de diversas ocupações pelo país. Ele é autor também dos livros A Dialética das Lutas Socialistas, o MST e as Novas Formas de Construção do Poder Popular na América Latina e Capitalismo e Luta Política no Brasil na Virada do Milênio. Gilmar. Eu vou tentar, talvez nesses 30 minutos, me informaram que o papelzinho vai aparecer lá e conto com os papeizinhos, ou contigo, né? Ótimo. De buscar traçar alguns diagnósticos e, no final, se der tempo, colocar algumas ideias, propostas. Caso não dê tempo agora nessa primeira, imagino que depois tenhamos um debate. Primeira questão. Brinco, mas é verdade. O futuro já chegou. Aquilo que se imaginava que ocorreria depois de 2030 está chegando agora. O aquecimento de 1,5 graus sobre a média histórica pós-era industrial já estamos atingindo agora. Esse ano, inclusive, todos os meses nós ultrapassamos 1,5 grau acima da média. E a perspectiva de ultrapassarmos 1,5 grau na elevação da temperatura é muito grande.
e poderemos alcançar 2, 2,5 ou talvez mais. Nós já temos massa de gases suficiente na atmosfera para derreter as geleiras. Os três principais. CO2, que tem uma durabilidade imensa, moléculas de CO2 podem durar centenas de anos. O óxido nitroso, que também dura muito tempo. E o metano, que embora se dissipe mais rapidamente, mas cotidianamente é emitido uma quantidade muito grande de gás metano na atmosfera. Portanto, já nós temos uma situação com capacidade de derreter as geleiras do planeta. E os impactos da questão ambiental não é uma coisa que vai ser sentida. Ela vai ser agravada, evidentemente, mas ela já está sendo sentida. Hoje morrem mais pessoas, seres humanos no planeta, fruto do aquecimento e das suas consequências, do que outras coisas, inclusive de guerra. Não é? Os episódios que ocorrem mundo afora, de extremidades, né, climáticas, que ocorreram aqui, São Sebastião, Rio Grande do Sul, etc., etc., agora na Espanha, furacões e assim por diante, tendem a se agravar com um impacto imenso. Olha, os 400 milímetros por condições climáticas, né, bloqueio atmosférico com chegada de umidade e não transpondo esse bloqueio atmosférico que despejou 400 milímetros praticamente num dia no Rio Grande do Sul, né, vão ocorrer de uma forma muito mais intensa do que a gente imagina. E aí eu pergunto, você que é paulistana, caso chova 400 milímetros na cidade de São Paulo, o que ocorreria? É possível que o rio Tietê e Pinheiro se juntem e exploda todos os rios canalizados daquela cidade e todos os bueiros. E o pior, e a turma para baixo do rio, como é que vai ser? Pode chover 400 milímetros em São Paulo um dia desse? Pode. Pode. E se chover os mesmos 400 milímetros em Belo Horizonte e na região metropolitana? Com aquela quantidade de barragens de rejeitos que existem lá. O que vai ocorrer? Pode chover? Pode. Esse é o problema. Como pode chover em Fortaleza, como pode chover em qualquer lugar, em Araras. Esse é o problema que nós estamos enfrentando, de uma gravidade imensa que não está sendo discutido, que não está sendo debatido, sequer, não para resolver o problema, mas para atenuar, para buscar condições, né, em situações graves que possam ocorrer. E veja, como a Bebel falou da COP. A COP estabeleceu como meta diminuir a emissão de gases de efeito estufa em 50% até 2030 e 100% até 2100. Vocês acreditam que vai ocorrer isso? Nem eu. Não vai. Porque para parar de emitir gases de efeito estufa, nós precisaríamos abolir praticamente todas as tecnologias da segunda revolução industrial, quais sejam as tecnologias automotiva, do petróleo, hidrocarburetos em geral, das guerras e assim por diante. Qual empresa capitalista que vai parar e vai abolir isso? Qual Estado-nação vai abolir isso? Nenhum. Esse é o problema. Nenhum. Por quê? Se abolíssemos essas tecnologias, haveria uma contração brutal no tal do PIB, em escala planetária. Eu brinco com a turma, se a gente caminhar a pé, não gera PIB. Agora, se pegar um trânsito maluco como São Paulo e enfrentar um daqueles dias de caos, aí a gente gera PIB, bastante. Se a gente beber água da fonte, não gera PIB. Agora, se sujar bastante a água e ter que fazer o tratamento, gera PIB. Essa é a lógica, e se comemora crescimento de PIB e assim por diante, porque é parte da ordem e da lógica do capital. E atenção,
Os mesmos que causam os graves problemas ambientais são aqueles que vão ganhar muito dinheiro para reconstruir aquilo, como é o caso do Rio Grande do Sul. Quem que vai reconstruir as pontes, as estradas? As empresas. Quem que reconstruiu a Europa pós-Segunda Guerra Mundial? As grandes empresas. Essa destruição é parte da lógica do capital. Ou poderia brincar, uma Bayer que produz veneno e produz remédio. Ganha dinheiro produzindo veneno e ganha dinheiro produzindo remédio. Ou seja, não importa o que você vai produzir, o coração do sistema do capital se chama lucro. E para obter lucro é preciso transformar tudo e todos permanentemente em mercadorias. Extraindo matérias-primas, produzindo mercadorias com prazo de validade pré-determinados, jogando lixo na natureza. E atenção, não tem fora nesse planeta. Tudo que a gente joga, joga na nossa casa comum. Não existe jogar fora. Nós estamos jogando aqui mesmo no nosso planeta. Aliás, do Congresso Nacional colocaram agora, hoje, em urgência, para discutir o tema da função social da Terra. Eles querem quebrar a função social da Terra que está na Constituição. Quando a gente precisaria não só discutir a função social da Terra no Brasil, nós precisaria discutir a função social do planeta para a sobrevivência humana. Mas podem ficar tranquilos. A vida surgiu há mais de 4 bilhões de anos, né? E encontrou e enfrentou enormes problemas e crises, etc. Muitas espécies deixaram de existir ao longo da história, mas nós somos a primeira espécie, né, que está destruindo o planeta e, o pior, tem consciência de que está destruindo, né? Então a vida no planeta não vai terminar. A vida vai encontrar formas. Talvez a gente termine com a nossa própria espécie. Isso é bem provável, né? O que, aliás, é fruto dos fenômenos da natureza, estamos aqui, né? Se não tivesse havido aquele impacto, né, no nosso planeta, talvez os mamíferos não estivessem aqui, né? Porque na era dos dinossauros, mamíferos viviam em caverna e no alto das árvores, né? Extinguiu os dinossauros, descemos nós e cá estamos, né? Até hoje, criando agora nós problemas para o planeta. Eu quis e quero comentar uma questão da agricultura que foi dito, por quê? Um parênteses aqui. O Brasil planta em 80 milhões de hectares de terra. Hoje, destes, 45 milhões de hectares de terra em soja e 21 milhões de hectares de terra em milho. Ou seja, 66 milhões de hectares de terra. Resta 14 milhões de hectares de terra para os demais cultivos. E nós utilizamos 150 milhões de hectares de terra em pastagens. Grande parte, tanto da pecuária quanto da produção de soja e milho, são as commodities para exportação. E vou fazer um outro corte aqui, que é muito interessante para entender por que o tal agronegócio, aliás, antes de entender, vou fazer mais uma observação. O conceito de agronegócio, e isso é fundamental, ele se aplica de alguma forma à montante do processo de produção com as indústrias para a agricultura, que são a indústria de maquinário, de semente transgênica, de veneno, de adubo, etc., etc., no momento da produção e pós-produção, que é a indústria de transformação. E essa centralização de capital em escala planetária, que domina a indústria para a agricultura, a própria agricultura e os produtos processados pós-produção, é controlada por alguns grupos econômicos em escala planetária. E nós podemos dizer que 65% do que se come no planeta são 4 produtos: milho, trigo,
soja e arroz. Eu não preciso dizer que o trigo vira baconzitos e tantas outras coisas, assim como o milho e o soja, né? E se nós somarmos, 90% da alimentação do planeta são 15 produtos. Para efeitos comparativos, nós, da agricultura familiar, pequenos agricultores, quilombolas, indígenas, assentadas, entregamos no PAA 400 tipos de alimentos diferentes. 400. Essa centralização e concentração em escala planetária do capital é que dirige praticamente a agricultura na América Latina e em todo o mundo, e controla. Além disso, o processo de financiarização, do ponto de vista geral da economia, mas também na agricultura. Veja, safras de soja que sequer foram plantadas já são vendidas nos mercados, nas bolsas de mercadoria e futuro. Ou seja, a safra daqui 5 anos já está vendida e controlada por esses agentes financeiros. Ou seja, aquela ideia de mais-valia, isso aqui é marxista-leninista, aquela ideia de mais-valia, não só se extrai a mais-valia direta, como se extrai a mais-valia futura, que sequer foi explorada diretamente. É só nós lembrar, uma reserva petrolífera recém-descoberta já é comercializada por bilhões de dólares, mas ela não foi explorada. Mas é a expectativa de lucro futuro que é comercializado no presente, portanto, a exploração futura da classe trabalhadora que está sendo comercializada e vendida nesse tempo histórico. E na agricultura também. O processo de financiarização é intenso. Para vocês terem uma ideia, o governo federal colocou 400 bilhões de financiamento para o agronegócio, mas a iniciativa privada colocou 1 trilhão na agricultura brasileira. 1 trilhão. E é fundos de pensão, inclusive, que investem na agricultura, não porque ele quer produzir comida ou commodity. Os fundos estão à busca de valorização. É só isso. E não interessa se vai produzir veneno, comida ou qualquer coisa. Ou máquina de guerra. É busca da valorização econômica. E essa lógica, por isso que eu estou fazendo esse diagnóstico, não corram ainda, porque tem saída, mas não há outra alternativa, o que mostra que a ordem do capital é insustentável do ponto de vista econômico, social, político, ambiental, estético, ético e de qualquer jeito que se imagine. Porque capital só é capital se acumular e se expandir permanentemente. Senão ele deixa de ser capital. Ele para de ser capital. Eu acho, honestamente, que quem ainda não nasceu serão os maiores prejudicados. Né? Nós já estamos pagando um preço alto, nossos filhos e assim por diante, principalmente a juventude. Mas, principalmente, se nós continuarmos com essa lógica, é evidente, e não precisa grandes coisas para entender que nós estamos destruindo a Amazônia. E veja, nós estamos na mesma latitude de 2 desertos, o deserto de Atacama e o deserto da Namíbia. Por que essa nossa região não é um deserto? Porque nós temos uma Amazônia que uma árvore gigante da Amazônia coloca 300 litros d'água na atmosfera por dia, e olha o fenômeno. De dia joga na atmosfera e de noite irriga as demais árvores da floresta. E porque nós temos, né, um baita de um morro, não sei se é para lá ou para cá, agora eu estou perdido aqui, né, que é a Cordilheira dos Andes. Esses 2 fenômenos fazem com que a nossa região não seja um deserto. Aliás, a selva amazônica coloca mais água no Oceano Atlântico do que o Rio Amazonas. Aliás, corrigindo, a selva amazônica coloca mais água na atmosfera do que o Rio Amazonas no Oceano Atlântico. Destruir a Amazônia vai significar
um impacto aqui para essa nossa região que vai até a Argentina e a possibilidade, sim, de desertificação dessa nossa região. Mas não é só a Amazônia que está sendo destruída. Pantanal, não é? Olha os dados sobre o Pantanal. O Cerrado, que é o nascedouro das duas principais bacias hidrográficas nossas, Bacia do Prata e a Bacia Amazônica, e está sendo destruído. Essa lógica destrutiva é extremamente grave para o futuro da humanidade. Nós não temos outra alternativa que não seja o combate à ordem do capital. Não há sustentabilidade de outra forma. Por isso, construir a agroecologia junto com o movimento social, junto com o debate ideológico, junto com o debate político, é fundamental se nós quisermos pensar o nosso planeta e legarmos às futuras gerações alguma condição de vivência, sustentabilidade. Aliás, eu acho que existe uma parte de intelectuais da elite internacional, é um grupo muito pequeno, evidentemente, porque a concentração de renda e riqueza é muito grande, que rememora aquelas teses neomalthusianas, mas com um agravante muito maior. Por quê? Porque a ideia das guerras, a ideia da destruição, a ideia da pandemia não assola. Tem gente que defende que é preciso acabar com 4 bilhões de habitantes desse planeta para que os outros 4 possam, de alguma forma, viver. E essa é uma situação extremamente grave que nós enfrentamos no Brasil e no mundo. Do ponto de vista econômico, também é uma crise brutal em escala planetária, que tem, evidentemente, impactos sociais, né? É no social que ele impacta muito mais, né? Porque é parte da ordem do capital também esse processo de concentração e centralização de riquezas. Mas eu quero abrir um outro capítulo aqui para a gente entender por que mesmo nós estando num governo progressista, nós estamos com dificuldade para a pequena agricultura. Veja, e a explicação é muito simples. Até a década de 80, o Brasil internalizou de alguma forma na sua economia as tecnologias da segunda revolução industrial. Com dependência, com 500 problemas, mas trouxe para cá a indústria de petróleo, siderurgia, a própria indústria automotiva e assim por diante. Final da década de 80 entra em crise esse modelo de industrialização. Claro que aí também havia uma competição internacional muito grande, né? É o salto da revolução tecnológica que se dá em nível internacional e nós não acompanhamos esse salto. Mas para além das questões técnicas, vamos dizer assim, o Brasil mergulha numa grave crise econômica. Essa crise econômica gera uma inflação super alta, que a maioria de vocês não tinha nascido, evidentemente, né? Pega o período do Sarney também, abertura democrática, né, no nosso país, e isso vai até praticamente início na década de 90. Lembremos que Fernando Henrique Cardoso é eleito, né, em 92, se não me falha a memória, né, acho que foi em 92, e o Brasil não conseguia pagar a dívida. Ele recorre ao FMI, pega dinheiro emprestado porque estava falido. A partir do Fernando Henrique Cardoso, se inicia no Brasil um programa voltado para a agricultura, e um dos programas que surgiu lá atrás se chamava Moderfrota, né, de financiamentos para a agricultura a juros negativos. A agricultura brasileira o agronegócio atual foi subsidiado com juros negativos ao longo praticamente de toda a década de 90 e anos 2000. Mais que isso, em 96, um sujeito chamado Candir também aprova a Lei Candir, que isenta de taxação de impostos os exportadores. Portanto, quem exporta commodities não paga imposto, e quem produz comida para o povo brasileiro precisa pagar. Commodities agrícolas e minerais. É esse processo que leva, naquele momento, do ponto de vista macroeconômico, em tese, o Brasil
precisaria vender mais do que comprava para obter superávit comercial, para poder ir equilibrando a dívida e pagando a dívida. É esse o momento, e não é nenhuma novidade na nossa história. O Brasil surge exportador de matérias-primas, mas nesse momento há uma reprimarização da economia brasileira com ênfase no agronegócio. Quando eles dizem o agronegócio carrega o Brasil nas costas, mentira deslavada. É o Brasil, é o povo brasileiro que carrega o agro nas costas, que sustentou esse tipo de política ao longo da história. Mas o pior não é só isso. É que nós entramos Lula 1, Lula 2, Dilma 1,5, depois Lula 3, e a política continua igual. Pior é que nós temos no nosso país mais de 4 milhões de pequenos agricultores no nosso país. E os 70 bilhões de financiamentos, atenção, que foi destinado para a agricultura familiar, só 750 mil famílias tiveram acesso. Pior, as famílias que se voltaram a produzir soja, milho para exportação. E o povo que continuou produzindo comida não tem acesso a crédito. Mas o pior é que quem votou no Lula foram os pobres do campo, e não o agronegócio, e não os asseclas e aqueles que aderiram à ideologia, né, da extrema-direita no nosso país. E ainda continuamos sem crédito. Ainda continuamos sem crédito. Por uma série de razões, nós não temos acesso a crédito. Agora estamos discutindo, semana passada saiu, ter um Pronaf A para todo mundo de novo. Mas nós enroscamos num monte de problemas. Primeiro, uma parte dos pequenos agricultores desse país tem dívidas. E às vezes nem é de financiamento. É porque comprou alguma coisa numa loja ou etc. 50% da dívida dos pequenos agricultores do Brasil não passa de R$10 mil. 50% da dívida não... Ou seja, do ponto de vista de dívida, é uma miséria, né? 90% dos pequenos agricultores devem até R$50 mil. E criar um programa de renegociação dessas dívidas é essencial para discutir isso. Mas tem um outro problema, talvez alguém seja filho de pequeno agricultor aí, saiba, que mesmo que você tenha pagado a dívida de algum financiamento de forma renegociada, o teu nome fica manchado no banco. O que eles chamam de score bancário. O teu score não está... que popularmente está com o nome sujo, né? É uma normativa interna do Banco do Brasil e da Caixa Econômica que te impede de pegar crédito, mesmo você não devendo nada e você já tendo pago esse tipo de dívida que teve no passado. Isso não vale só para o campo, vale para a cidade também, vale para um monte de lugares. Mas o que custa o presidente nacional do Banco do Brasil, o presidente nacional da Caixa, criar uma normativa, limpa o nome de todo mundo? Ou seja, nós estamos há 2 anos do governo Lula, né? E um programa desenrola para atingir principalmente pequenos agricultores nesse país, que não precisam de grande coisa. Se você botar mais dinheiro no PAA, como eu disse, hoje muito pequeno, mas que produz uma imensidão de variedades de produtos, evidentemente você resolveria o problema de um monte de pequenos agricultores e não teria isso que você falou, que é essa migração em massa do campo para as cidades e assim por diante. Aqui em São Paulo mesmo, eu fui agora em outubro, descendo aqui, Promissão, sentido Andradina, dava dó. Dava dó de ver a seca. É um processo de intensa seca quase cotidiana que está transformando essa região aqui do estado de São Paulo em árida. Árida. Não vai dar para desenvolver um monte de coisas de agricultura nessa região. O pessoal perdeu as vaquinhas que tinha. Morreu de fome. Bichos silvestres e assim por diante.
né? A migração do estado de São Paulo, por exemplo, da produção da laranja para cima do aquífero Guarani, eles estão em cima do aquífero, no sul aí de Minas Gerais, e o aquífero Guarani não dá conta de repor a quantidade de água que está sendo extraída com esse tipo de agricultura predatória. Nós estamos tendo que irrigar cana-de-açúcar no estado de São Paulo, fazer irrigação. Ou seja, pode anotar uma coisa, esse tipo de agricultura vai colapsar em 10 anos. Não tem jeito, não se sustenta a continuar esse modelo. Né? Além do que eu disse antes, né? Uma agricultura sustentada em alto grau de utilização de insumos, famoso NPK, né? Que, entre outras, libera mais óxido nitroso, inclusive, né? Que é um dos gases de efeito estufa, e sustentado na quantidade imensa de venenos que, além de criar um monte de problema para a saúde humana, contamina solo, subsolo e todos os recursos naturais. Por fim, algumas ideias. Eu não entrei país por país, e América Latina eu peguei um genérico aqui, depois no debate até podemos pegar algumas situações em particular. Mas eu vou aqui, para terminar no meu tempinho, 5. Vamos lá, pelo menos 5 ideias. É possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. Isso é uma afirmação, não estou perguntando. É uma afirmação. Dá. Evidentemente que é preciso mudar a cultura alimentar também. Tá? É preciso investir em tecnologia. Gente, eu sou camponês do estado do Paraná, nascido em Capanema. Eu trabalhei muito tempo atrás de juntas de boi. Assim era, de arrendamento. Não é dessa tecnologia que nós precisamos para a agroecologia. Ela é até bonitinha para ir tirar foto, mas vai lá você, atrás da junta de boi, ou vai carpir braquiária. Não é disso que a gente quer, não. Né? Ninguém quer ganhar uma enxada no Natal, né? Então, é preciso tecnologia que diminua a penosidade do trabalho agrícola, que aumente a produtividade, mas que não agrida de forma brutal a natureza. Aliás, às vezes tem um conceito de natureza está lá, nós somos aqui. O ser humano é natureza. E à medida que nós pensarmos como natureza, talvez a gente se dê conta, né, e tenha melhores condições, inclusive, de compreender a questão. Segundo aspecto, para a gente produzir de forma agroecológica, é preciso fazer com que a terra, a água, as sementes e todos os recursos naturais sejam patrimônio da humanidade e não propriedade privada. Não pode ser mercadoria. A terra, a água e os recursos naturais. Não tem jeito. Elas precisam ser da humanidade e cuidadas pela humanidade. Inclusive o conhecimento. No meu modo de ver, e aqui vou discutir com a universidade, o conhecimento é patrimônio da humanidade. Eu sou contra e absolutamente contra aquela ideia de patente. Descobri, então patentei. Rapaz, reconhecimento sim, mas você descobriu de onde? Não teve um monte de gente que estudou antes de vocês para chegar a determinadas conclusões? Você deu mais um passo na ideia de conhecimento da humanidade. Só isso. É preciso o reconhecimento? Sim, mas não ganhar dinheiro em torno disso. E que essa ciência esteja a serviço da humanidade. Tem um monte de gente que às vezes vem para os assentamentos, e rapidinho vou dizer isso, com uma visão romântica, né? Vamos lá, olha, tudo bonitinho. Eu brinco com a turma. Aqui não é movimento de anjo, aqui é movimento de gente, com um monte de problema. Um monte de problema. Então, vai lá, tem coisa boa, não boa. Tem gente que vai para os assentamentos, para a pequena agricultura, com uma visão meio arrogante, nariz empinado, né? É levar o conhecimento para os ignorantes. Também não é assim. Tem conhecimento acumulado, histórico, inclusive. Né? Eu gosto da relação dialética que a gente vai e consiga aproximar o campus do campo. E que o campus traga demandas e debata com o campo
para que o conhecimento acumulado dentro da academia propriamente se misture, haja uma amálgama com o conhecimento que é produzido empiricamente, né, pelas comunidades e por todo o povo. E isso permitiria que ambos crescessem. Quarto ponto, é preciso mudar as cidades. Cidades são insustentáveis. São Paulo, você falou de Belo Horizonte. Imagina a quantidade de transporte de comida para São Paulo e de minérios, ferro, cimento. São cidades insustentáveis, grandes cidades. É preciso repensar como é preciso repensar toda a indústria. Toda a indústria. A indústria, eu nem falei aqui, mas a indústria de quinquilharia, a indústria do plástico, que tem menos de 100 anos, atenção, e que está acidificando as águas dos oceanos do planeta, que, entre outras coisas, está acabando com os corais e toda a fauna, né, e flora marinha, além de criar um monte de problemas para nós também, porque grande parte do oxigênio, inclusive, é produzido pelas algas marinhas. Esse processo é preciso modificar. Não é que a gente não defenda a indústria é fundamental, inclusive a agroindústria é fundamental, porque é uma perspectiva de preservação de alimentos por mais tempo. Agora, indústrias que nos ajudem efetivamente a diminuir, né, como eu disse, tanto a penosidade do trabalho, mas criar produtos que ajudem a nós, vamos falar, ter mais tempo livre, não precisar trabalhar um monte. Eu acredito muito, é o meu celular da hora de tomar o remédio, que é o antibiótico, e eu vou concluir. Com todos esses problemas que eu coloquei aqui, 2 observações. Eu acredito muito na juventude, viu? E vocês têm que assumir essa tarefa, viu? Ter que assumir é meio complicado, eu ter que vir aqui dizer para vocês. Mas há um cara chamado Wilhelm Reich, que é um psicanalista alemão, que escreveu um monte de livros, mas um dos livros é Psicologia de Massas do Fascismo, que faz muito sentido lê-lo agora, mas ele tem uma frase lá no livro dele que diz: os velhos têm a história nas costas, os jovens à frente. É preciso estimular a participação da juventude. E a segunda coisa que é fundamental é acreditar na humanidade. Acreditar fazendo luta, acreditar tendo projeto, acreditar tendo um horizonte e perspectiva. Mas quem deixou de acreditar na humanidade é porque morreu internamente. E é a pior forma de se morrer, é morrer internamente. Então, é preciso erguer a cabeça, é preciso, a gente quer uma sociedade justa, igualitária, etc. Desculpa, mais um minuto e termino. Quando a gente decidiu plantar 100 milhões de árvores, nós sabíamos que não ia resolver o problema do planeta, nem do aquecimento. Mas plantar árvore é plantar cuidado. Quando a gente decidiu fazer marmita e distribuir na pandemia e comida, nós sabíamos que não ia resolver o problema da fome e da miséria. Mas distribuir marmita e comida era plantar solidariedade. Quando a gente decidiu montar brigadas de militantes do MST para ir para Venezuela, para Cuba, para a África, para o Haiti e para várias partes do mundo, nós sabíamos que não ia ajudar em grande medida a resolver os problemas deles. Mas estaríamos plantando solidariedade, internacionalismo. Por quê? Como nos diz Paulo Freire ou Marx, nós nos fazemos ao fazermos as coisas. Se a gente quiser uma sociedade justa, é preciso plantar justiça. Se a gente quiser uma sociedade solidária, é preciso plantar solidariedade. Se a gente quiser uma sociedade entre homens e mulheres igualmente justos, é preciso plantar isso, inclusive dentro das nossas casas. E a agricultura nos ensina uma frase que é simples. Você quer colher abacate? Plante abacateiro. É isso que a gente precisa plantar. Justiça, solidariedade, luta, organização. É possível, sim, mudar esse mundo. Obrigado. Muito bem, pessoal. Agradecer nossos convidados, convidadas. Partir agora para uma rodada de perguntas. Quem tem pergunta para fazer aqui?
quer direcioná-la para os nossos convidados. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Leonardo, eu sou pós-doutorando do programa de pós-graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural aqui da UFSCar, e gostaria de parabenizar, né, aos membros da mesa e fazer uma pergunta para o Gilmar sobre esse processo que o MST vem tendo de... eu li uma notícia recentemente que falava sobre esse processo de justiça histórica da agricultura familiar, que é o acesso à tecnologia, né? Às vezes, na agroecologia, a gente tem até uma aversão à tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, a gente vê que muitas caras se torcem, né? E eu sou, né, um militante de tecnologia na agricultura familiar. Eu gostaria, então, que você trouxesse um pouco para a gente sobre esse processo também que tem acontecido recentemente. Para Gilmar, eu sou Carlos, da Colômbia. Para Gilmar, eu quero perguntar qual é a perspectiva do movimento entre o trabalho de massas com as crianças. Que perspectiva tem e como está sendo feito. E para Isabel, qual poderia ser a pauta central do movimento agroecológico para na COP30? Como podemos levar lá as pautas da agroecologia? Queria fazer uma pergunta para vocês, assim, vocês dois. Queria saber qual a opinião de vocês sobre, que é bem recente até, né? Que as grandes empresas do complexo, né, agroprodutivo, tanto aqui no Brasil, tanto no exterior, e agora estão aderindo, né, a esses termos de agricultura sustentável, agricultura regenerativa, assim, que é super essa fachada ecológica. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre... Obrigado. Minha pergunta é para a Bebel, mas também pode ser para o Gilmar. Eu sou paulistano também, vim dessa terra desgraçada aí. E eu percebo esse afastamento que a gente tem, né, da agroecologia como um todo, dessa parte urbana. Você falou sobre horta urbana e afins. E você ainda faz parte da Soberana. Eu queria que você trouxesse talvez um convite para as pessoas também para entender um pouco o lado da parte da Soberana como um todo e como vocês têm atuado nesse sentido, como promover a agroecologia nesses meios, no meio de São Paulo, por exemplo. Acho interessante. Não, das tecnologias, inclusive hoje está tendo um evento junto com a parceria com a China, que nós estamos tentando trazer para cá algumas tecnologias que nos ajudem. E quem viveu na roça sabe que qualquer melhora é importante, né? Eu não sou avesso às tecnologias, muito pelo contrário, eu acho que é preciso ter tecnologias que nos ajudem, né, inclusive em termos de produtividade, aumentar. Por exemplo, uma das plantadeiras que estamos trazendo, talvez a gente consiga construir aqui no Brasil, é uma plantadeira de arroz germinado, né? O que aceleraria muito a produção de arroz, por exemplo. Eu nem falei antes, não dava tempo, mas há uma diminuição da área plantada em arroz no Brasil significativa no último período, e um controle absoluto do arroz no Brasil. O grupo Camil controla praticamente todo o comércio de arroz no Brasil. É por isso que deu aquela treta grande esses tempos atrás, né? Então a gente quer avançar nessa perspectiva, inclusive voltar a plantar arroz, por exemplo, no norte desse país, no Maranhão, no Ceará e assim por diante, arroz sequeiro, né, que também estamos trazendo. Então, além das plantadeiras, por exemplo, de arroz germinado, que é para regiões alagadas, a ideia são pequenas colheitadeiras, né, de arroz, parece uma Kombi, a colheitadeira, mas que serve muito para a pequena agricultura, que ainda colhe o arroz na foicinha. Eu colhi soja com foicinha, gente. Eu não estou falando do trilhado em trilhadeira, acho que a maioria nem sabe o que é isso aqui, né? Enfim, então, é preciso, né? E nós queremos botar indústrias no norte, no nordeste, pequenos tratores, por exemplo, uma colheitadeira média no campo aqui no campus da UFSCar, aqui na Lagoas dos Sinos, porque olha o professor Raduan, bendito seja, né? Porque além de permitir construir a universidade lá, também está nos doando. Agora um sobrinho dele vai doar também 50 hectares para a gente botar uma indústria lá. Está tudo certinho na nossa cabeça. Falta dinheiro, mas nós estamos correndo atrás para conseguir viabilizar essas indústrias no nosso país, né? Então, mas tipo, drone, é possível usar na agricultura? Claro, ótimo. Imagina plantar, né, reflorestar,
lançar muvuca, um monte de coisa, se nós tiver drones, ótimo, muito melhor do que cavar e assim por diante, né? Então, nós estamos nessa toada e principalmente internalizar essas indústrias, né? Pegar a tecnologia, botar aqui para nós mesmos produzir, vai gerar novos metalúrgicos e assim por diante, e uma indústria que nos ajude muito na agricultura. Sobre as crianças, o MST, eu não vou descrever aqui, o MST ele se transformou num movimento bastante complexo, viu? Ninguém dá conta individualmente mas entre os setores do MST é um que se chama educação, né? E esse setor educação tem uma função imensa, que é desde as parcerias com as universidades, inclusive com a UFSCar, né? Boas parcerias em vários espaços, campos, né? E outras universidades, e a educação infantil, alfabetização de jovens e adultos, e assim por diante. É uma prioridade muito grande, né? De desenvolver uma educação voltada, né? O pessoal fala educação no campo, eu torço o nariz para isso, viu? Porque, no fundo, hoje, você falar de campo é quase... O que é o campo mesmo, né? Ou seja, a cultura dessa sociedade permeia todos os espaços, né? E assim por diante. Mas desenvolver uma educação voltada para a produção agrícola, agroecológica, nessa perspectiva, é uma das prioridades do nosso MST. Então, é uma preocupação muito grande, efetivamente, de formar aqui os futuros, né? Membros, não do MST, veja, até porque uma organização que se fecha em si mesma, ela vira uma burocracia, gente. Ó, eu sempre vou usar aqui é preciso ter claro o rumo que a gente quer. Se você não sabe para onde vai, você não vai para lugar nenhum. Ir na rodoviária e perguntar, dá uma passagem, para onde você quer ir? Não sei. Acaba pode te mandar para aquele lugar. Então é preciso estabelecer um horizonte político. Segundo aspecto, esse lugar, esse horizonte vai ser conquistado com luta. Luta. E não é porque eu acho bonito. Eu fui acampar, eu tinha 18 anos. 18 anos. Ficar embaixo de barraco não é bom. Tem o lado lúdico, tem beleza? Tem. Mas é a única linguagem que as classes dominantes entendem. É quando a classe se organiza e luta. E acontece o fenômeno que em sociologia se chama de alteridade, ou, né, o Lenin vai tratar de outro, né, eu me vejo no outro. Aí vem companheiro, companheira, que aliás acontece também na igreja, né? Irmão, irmã, ou seja, onde nos vemos como classe e lutamos por um objetivo comum. E esse processo é muito interessante porque ele é formativo também. E nesse processo as crianças também participam. Claro, estão junto com os pais e assim por diante, né? E o terceiro aspecto é o aspecto organizativo. Não, eu sou um homem de organização. Eu não acredito em outro processo que não seja através de organização. Não acredito. Porque se nós resolvêssemos os problemas individualmente, né? Eu brinco até com uns nossos que estão metidos agora em rede social, se achando, não sei o quê, empinam o nariz. É tão bom. Vai lá fazer uma ocupação sozinho, de um latifúndio. Vai lá resolver os problemas da humanidade sozinho. Ou seja, é preciso compartilhar, é preciso criar organização, formas de organização que nos ajudem, né, a superar os problemas. E o setor educação é parte, né, dessa perspectiva que a gente constrói. Por fim, o tema perdi aqui, mas é o tema da agricultura sustentável muito rápido. Está uma atuada no Brasil e no mundo, tem que fazer educação ecológica, não pode jogar canudinho, plástico. Eu acho que está certo, é ótimo. Não pode jogar mesmo, tem que mudar a indústria do plástico, tem que criar uma educação ecológica. Mas o problema do aquecimento não é esse. O problema são as grandes empresas, é preciso discutir as causas para a gente combater as causas. Não é? Agora,
a agricultura. Pô, então, sequestro de carbono é mais uma mercadoria que a ordem do capital está colocando e nós aqui, inclusive o governo brasileiro, não vamos receber bilhões. Alguém plantou a floresta amazônica? Não. Está lá, é preciso preservar, óbvio. É preciso replantar bilhões de árvores se a gente quiser atenuar os problemas que já estão postos para a humanidade. É disso que se trata. É preciso botar o dedo nas causas, é preciso politizar. Os responsáveis pelas tragédias têm que ser responsabilizados, porque a gente constrói consciência política e não fica estilo empreendedor de esquerda agora, não, criar um empreendedorismo de esquerda. Vai sozinho, então faz, porque a pesquisa mostra que a maioria do povo quer CLT, quer direitos, quer um monte de coisa, e a gente fica assim engambelando. Eu sou dessa opinião. É preciso fazer um debate papo reto com a população, numa perspectiva de gerar consciência política, social, e a partir dela, lutas para mudar. Eu vou tentar ser breve, vou tentar responder as 3 perguntas que mais ou menos foram voltadas para mim. Então, acho que a primeira, né, que na verdade foi a última que foi feita, mas a penúltima, é o fato das empresas estarem agora falando de agricultura sustentável e tudo mais. Eu não sei se vocês viram, recentemente o McDonald's voltou com o McFish, o lanche deles de peixe, e é meio edição limitada, foi um negócio bem diferente. E o que eles diziam é que eles iam oferecer limitado porque era o peixe vinha de pesca tradicional, artesanal. Vocês acreditam nisso? Eu não. Mas eu acho que, da mesma forma que eu falei da matéria da Forbes, é essa tentativa de esvaziamento. Essa tentativa de tirar o significado das nossas palavras. E eu acho que, inclusive, foi algo que aconteceu com o termo sustentabilidade, que antes se tratava de uma noção de permanência no planeta e, pouco a pouco, se tornou um termo até raso. Né? Hoje em dia, inclusive, se for sustentabilidade, se a gente for só sustentar as coisas do jeito que estão, está muito ruim. Né? A gente precisa de algo muito mais forte, muito mais potente. E na época da sustentabilidade, a palavra ecologia até ficou meio piegas, né? Ficou meio brega falar ecologia. Ai, eco, ai, que ridículo. E, na verdade, eu acho que continua sendo uma palavra muito pertinente, ainda mais depois dessa cooptação. Então, da mesma forma, todas as palavras que a gente usa, todo o léxico agroecológico, regenerativo, até agroflorestal, corre risco de ser cooptado se a gente não tiver muito clara a questão do que a gente está fazendo e do quão político é o que a gente está tentando alavancar. Não é algo que vai se manter sozinho. Todo termo está em disputa, digamos. Então, o fato das empresas estarem usando esses termos não me surpreende em nada. Não acredito, recomendo que não acreditemos e continuemos disputando eles e fazendo valer o que realmente tem que ser dito. Dito isso, teve uma pergunta sobre como a gente pode endereçar a questão da agroecologia na COP30. E eu acho que tem muitas formas disso ser feito. Primeiro, porque o Brasil tem uma questão ecológica muito séria, uma dívida ecológica até com outros países que têm menos problemas do que nós, com relação a emissões e desmatamento e tudo mais. O impacto em biodiversidade causado pelo nosso modelo produtivo é absurdo. Mas a gente precisa também lembrar que existe uma divisão internacional do trabalho. A América Latina é celeiro do restante dos países ricos, do restante do mundo. Então, sempre vai haver... a gente sempre vai estar nesse lugar e disputando para não ser esse lugar. E a gente precisa de entender a contradição que é a gente tentar suprir demandas do mundo, do gado da China, do gado da Suíça. Que tipo de produção comporta isso, né? Então, a gente precisa falar de uma discussão que já existe na COP, que é responsabilidade e reparação.
essa discussão já existe, é rasa, é muito pequena, os fundos que são criados são sempre uma coisa quase simbólica, que realmente não termina de corrigir o que aconteceu e o que acontece ainda, mas essa discussão precisa acontecer, a gente precisa falar do quão vergonhoso, a gente tem que ser mais vergonhoso ainda, né, ter lobistas da JBS, da Bayer e companhia num evento desse. Então, na outra COP anterior, foram lobistas do petróleo negociar em Dubai, né? Não sei se vocês lembram disso, mas foi um negócio assim ridículo. Mas é tão ridículo quanto ter lobistas do agro na COP vindo fazer lobby do Brasil, desse modelo produtivo. Então, denúncia, tornar isso algo vexatório, humilhante, fazer essas pessoas quererem ir embora. Para mim, isso é importantíssimo. E a gente precisa pautar a questão também, dá para também pautar muito pelas populações das comunidades tradicionais. Então, também é um tema que já existe há bastante tempo na COP, é muito menos olhado do que deveria, mas isso precisa ser dito. E, de novo, né, eu não acho que o discurso só de falar de alimentação saudável, ainda mais no espaço da COP, seja exatamente o que vai mudar opiniões e políticas públicas. Eu acho que realmente a gente tem que falar de colapso climático, a gente tem que falar do vexame que do quão corrupto já está o ambiente inteiro da COP. Então, pensando em COP, eu vejo muito essas coisas. Sempre tem muitas organizações denunciando muitas coisas na COP, né? E eu acho que a gente não pode estar fora disso. Inclusive, esse ano, por ser no Azerbaijão, foi também um fuzuê, porque o Azerbaijão tem muitas questões fósseis, né? E aí, a última pergunta, como a Soberana tem atuado, né? Pensando nas hortas urbanas, na cidade de São Paulo, muito menos do que eu gostaria que a gente pudesse, sinceramente. Hoje a gente está muito mais focado nas ferramentas digitais, então, claro, a gente comunica, a gente tem promovido, a gente tem um servidor de Discord gigante lá, que a gente tem promovido muito, que o Partido da Unidade Popular tem trazido muitos cursos de agroecologia, principalmente lá na região do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem movimentado nesse sentido com as nossas alianças, mas fazer mesmo horta, quem dera a gente pudesse. Eu acho que, às vezes, as pessoas veem a Soberana e veem a gente tem uns criadores grandes e pensam, nossa, eles chegam e fazem 1000 coisas. E, na verdade, a gente estava, uma semana atrás, brigando e se batendo no nosso congresso para tentar decidir coisas muito simples. A organização tem dessas coisas. Então, bem que eu gostaria, mas, assim, muitas pontes que a gente pode criar. Porque, apesar da gente trabalhar com as ferramentas digitais, hoje a gente organiza profissionais de muitas áreas que têm se envolvido também. Então, por exemplo, a gente tem, tudo bem, a Sameca, que organiza profissionais de saúde, antes era só saúde mental, mas agora a gente tem nutricionistas, a gente tem profissionais de educação física, a gente tem outras áreas da saúde que estão compondo ali, recebendo, né, e promovendo marxismo-leninismo, enfim, recebendo formação, tudo isso. E a gente tem também o júri, que é dos juristas revolucionários, que é uma frente de massas mais formativa, tem outro aspecto que não é tanto de atuação profissional, mas que tem denunciado uma série de questões ecológicas e infrações de leis em São Paulo e fora, e tem muita ponte que pode ser criada, tanto com esses profissionais da saúde, quanto com os juristas, quanto com os professores também da nossa outra frente de massas, que é o Centro Zoia Prestes de Educação Multidisciplinar, que a gente organiza também professores. Então, qualquer ideia, inclusive, que vocês tenham, que vocês possam usar a nossa estrutura, manda mensagem para mim, ou para o Nate aqui, que a gente está sempre muito afim de criar essas pontes e promover o máximo que a gente puder as coisas que nos importam, que nos são caras. Acho que acabei por aqui. Primeiro, parabenizar, agradecer vocês pela fala, e acho que é uma questão central que a gente vem debatendo durante esse ano do mestrado, que é a gente ainda tem essa segmentação, né, da agroecologia como movimento, agroecologia como prática, agroecologia como ciência, né? Então, a minha pergunta é a vocês dois, como que vocês visualizam que a gente,
como que a ciência pode ser uma ferramenta de fortalecimento aos objetivos estratégicos das organizações sociais. Então, de uma forma mais prática, como que a gente constrói verdadeiramente uma ciência popular que atenda às reais demandas? Boa tarde. Obrigado, Bebel. Obrigado, Gilmar, pela partilha aí das ideias. Dentro dessas ideias, assim, eu pontuei aqui que muito se falou dentro ali do que a gente pode pensar como um território da economia, né? E isso me faz pensar, assim, muitas coisas que aconteceram, que podem acontecer, né? E que eu gostaria de saber um pouco da opinião de vocês sobre isso, né? Se falou muito da questão de financiarização, né? Enfim, muito pelo lado das empresas, né? Do que elas fazem quanto a isso, a cooptação, a questão do carbono e tal. Mas eu queria trazer um pouco o olhar inverso, né? O quanto o movimento social, o movimento popular, poderia se apropriar dessas estruturas econômicas para financiar as suas próprias lutas, né? Seja pelo próprio exemplo do Finapop, né? Que é bastante recente, seja, por exemplo, por uma questão de carbono também, né? A gente tem hoje nos assentamentos centenas, talvez milhares de hectares de sistemas agroflorestais, de áreas de reserva sendo restauradas, né? Áreas que eram degradadas e que hoje estão com florestas produtivas, produzindo alimentos, produzindo madeira, com carbono de um valor excepcional, né? Então, seria possível pensar, talvez, num carbono popular, né? Não sei, assim, eu estou só colocando ideias, não estou aqui nem defendendo, nem que sim, nem que não, mas queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre isso. Bom, eu gostaria de sair um pouquinho do script e colocar um insuminho para vocês, aí vocês pegam esse sumo e vão embora, né? Vou embora falar, não embora daqui, pelo amor de Deus, né? Eu fico muito pensativo, né, com algumas coisas que a própria dinâmica nossa que a gente tem aqui dentro, né, do Brasil, elas são impostas, na verdade, para a gente, né? Primeiramente, a gente é um país dependente, né, e subdesenvolvido. E acho que quando a gente pensa, né, nessa questão, igual a Bebel trouxe na dinâmica internacional do trabalho, a gente vê que a Europa se desenvolveu, os Estados Unidos se desenvolveu, só que a gente, no Brasil, a gente ficou muito refém desse desenvolvimento, né? E com isso a gente não conseguiu fazer esse desenvolvimento das forças produtivas e mais do que isso, né? Eu acho que a gente fica refém a tudo que é produzido lá e ser importado aqui, né? O Rui Mauro Marino, ele fala dessa questão do subdesenvolvimentismo. Eu acho que ele é até uma força que leva a gente a refutar um pouco da questão do que foi o Celso Furtado aqui nas décadas em que ele ficou como ministro, né? Porque antes, né, até antes mesmo da ditadura, o nosso papel era qual? O Brasil precisa se desenvolver, né? A gente precisa aumentar nossas forças produtivas, a gente precisa estar com uma indústria forte nacional, mas a gente vê hoje que a questão, a indústria de máquina, por exemplo, a gente importa tudo de fora, né? As questões relacionadas à semente, às vezes são sementes transgênicas até mesmo de multinacionais de fora, né? E com isso, às vezes a gente vai tentar pressionar lá o poder federal, né, o poder executivo federal, e o nosso ministro, ele fala que a gente precisa, ele volta essa lógica desenvolvimentista do que o Brasil não precisa parar de produzir soja, ele precisa refinar a soja e aí vender para lá. Só que a gente sabe que isso não vai ficar aqui, né? Essa questão não fica nisso, né? E exatamente para a gente ser um país subdesenvolvido e ser um país dependente, a gente não consegue ter essa autonomia. Toda vez que a gente luta por essa autonomia, vem o quê? Vem um golpe, vem o Bolsonaro, vem o Temer. Recentemente a gente quase teve outro golpe por causa do quê? Tudo voltado para o nosso setor produtivo. As economias, as grandes, né, os G20, eles não aceitam que a gente tenha uma indústria própria disso. Isso, não estou falando, a gente precisa criar uma indústria tal, porque a partir do momento que o Brasil começar a se interessar por isso, a gente vai ter outro golpe, gente. É o que aconteceu na Bolívia, é o que tentaram fazer por diversas vezes na Venezuela, é o que Cuba resiste até hoje, né? Então, o pensamento, eu acho que é justamente esse. Como que a gente quebra
esse papel hegemônico, sendo que até os governos, lógico, a gente votou no Lula, todo mundo aqui, a maioria, pelo menos, espero que tenha votado no Lula, porque a gente entendia dessa necessidade, né? Mas o próprio Lula falou, o ministro mais feliz que eu tenho hoje é o ministro da Agricultura. E como é que a gente vai pautar essas coisas? Como é que a gente vai pautar a agricultura alimentar, né? A agricultura familiar, se nem as pessoas que a gente está ali colocando para representar a gente não firmam isso. Às vezes até firmam, né, em propostas, em alguma coisa, mas não se faz, né? Então acho que era isso. Era esse pequeno insumo que eu queria dar para a discussão também. Acho que a primeira pergunta, como que a ciência pode contribuir com movimentos sociais? Essa pergunta ela é muito feita, né, em muitos ambientes acadêmicos, eu acho. Pelo menos lá no meu mestrado era muito, até porque era de ecologia política, né? Se não contribuísse ia ser complicado. Mas eu acho que não é só com método e, digamos, exatidão do que a gente pode aplicar, deve incentivar, deve estimular, mas na minha visão, pelo menos, tem um lado muito de disputa de política pública. Se a gente, o que acontece, né? É claro que a gente também não pode se iludir e cair no mito liberal da ciência neutra e que está acima da política e das disputas e tudo mais. Óbvio que não. Mas, assim, como que o agronegócio começa a se estabelecer no Brasil com essa força que ele tem? Esse agro hegemônico, né? A gente sabe que começa a se falar mais disso lá nos anos 60, vem o termo agribusiness das escolas de negócio estadunidenses, vem para cá, entra na FEA, lá na USP, a Exalc começa a, né, participar desse debate todo, e inventa-se que o PIB do agronegócio, porque se você sobrepõe a produção agropecuária, a indústria, agroindústria, distribuição e tudo mais, que o PIB do agro quanto que é? 25%, que eles falam, do PIB do Brasil. Segundo o IBGE, é muito menos, mas tudo bem. O PIB do agro vira tem um método e ele vira um argumento para disputa de financiamento, de um monte de coisa, vira argumento de geração de emprego, de não sei o quê. Então, a ciência, ela acaba fazendo esse papel. Quando você consegue comprovar cientificamente sequestro de carbono X, maior, você consegue ver, né, indicadores sociais melhorando em região tal, você consegue fazer projetos piloto e mensurar muita coisa, isso te dá argumento. E eu acho que, na minha visão, esse é o principal papel de fazer ciência e tentar contribuir com movimentos sociais. Muita informação detalhada, método rigoroso. E lembrando, né, que se a gente está fazendo disputa contra-hegemônica, o nosso método tem que ser mais rigoroso do que de todos eles. A gente sempre fala, a gente que é comunista não tem o direito de mentir, nem de inventar nada, porque tudo que a gente vê um Kim Kataguiri falando, a gente tem que pesquisar 20 horas antes de abrir a boca. Então, acho que é a mesma coisa aqui. Método rigoroso, fazer uma disputa muito séria, porque a gente vê, e exemplo disso que eu falei, né? Vem quem foi que publicou isso? Foi a própria Embrapa? Acho que não. Eu não me lembro qual portal de notícias de algum órgão do governo que publicou que o agro brasileiro alimentava não sei quantas milhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E a conta foi literalmente uma regra de 3 entre produção de cereais e exportação, um negócio assim. E dane-se que quem está comendo a soja é um bando de gado, né? Ninguém quer saber. O método não importa, virou um argumento. Para nós tem que ter método, rigor, mas tudo bem, a gente faz. Estamos aqui para isso, né? Na minha visão, isso é o principal. E talvez o Gilmar tenha algo mais para contribuir, né, a esse respeito, mas essa é a minha visão. Como se apropriar dessas estruturas postas? Nossa, também bem difícil, né? Eu tenho tentado pensar sobre isso, porque é muito difícil. O exemplo, eu acho, do mercado de carbono é um dos mais complicados, na verdade, porque quase sempre os contratos são muito abusivos, né? A gente também não pode ignorar que uma classe está se beneficiando disso mais que a outra, necessariamente.
Então, é o que a gente tem visto, né? Principalmente com as comunidades indígenas no norte do país, no Amazonas, eles estão freando uma série de programas de compensações de carbono, de compra de crédito de carbono, porque os contratos são abusivos. E é muito complicado garantir que vai ter uma participação popular realmente nesse tipo de debate. Aliás, as métricas de mensuração de crédito de carbono, elas vieram da Europa. Antigamente só se media a cintura da árvore com fita métrica e era isso, né? É claro que agora desenvolveram mais, tem até mensuração de carbono sequestrado no solo e tudo mais, mas assim, a gente teria que primeiro questionar as métricas para depois questionar o que se faz com elas. É possível tirar muita coisa daí. E eu, particularmente, não sou contra arrancar dinheiro de empresa para fazer coisa boa. Acho certo, moral e correto. Então, se necessário, que seja assim. Mas é uma pergunta difícil de responder. E eu acho que é algo para a gente levar, de repente, e pensar mais a respeito, mais para frente. Não que eu vá passar a acreditar nas promessas, mas o dinheiro entrando nunca é demais, ainda mais para a gente que muitas vezes vive de subsistência, né? E será que eu te respondo ou será que eu levo para casa a sua pontuação? Não sei. Mas eu vou tentar ser muito breve, muito marxista-leninista, em dizer que esse caminho para o desenvolvimento, sempre sendo interceptado por golpe, é uma história comum em todos os países do sul global. Quando não é golpe, é o endividamento. E, aliás, nos anos 80, além de tudo que o Gilmar mencionou, uma das coisas que aconteceu foi que a gente já tinha dívida, os Estados Unidos aumentaram a taxa de juros e tudo foi para o saco, assim, na América Latina. O Brasil, a Argentina, a hiperinflação, tudo enlouqueceu, para além das crises que a gente já estava tendo com questões de indústria e tudo mais. Então, a dívida também é uma arma, né? E é uma dificuldade entender os caminhos da desobediência financeira ou do que a gente faz com isso. Porque é muito louco, né? O sul global ter dívida com os países da Europa ou com os Estados Unidos, sendo que quem foi espoliado desde 500 anos atrás foi aqui, né? Não que o Brasil não tenha também sua dívida com outros países mais empobrecidos e tudo mais, mas isso é uma discussão internacionalista muito ampla. Só que certas dívidas são perdoadas e outras não, né? E eu só acredito na via revolucionária e ela é dolorosa e custosa, mas é a única que eu consigo acreditar. E para nossa sorte, né? Onde os Estados Unidos se enfiam, que está tendo o processo revolucionário, eles saem com o rabo entre as patas. Foi assim no Vietnã, já levaram pescotapa de Cuba, enfim. Então, há esperanças, mas assim, não são de curto prazo, nem de médio prazo. E também vale, acho que eu vou levar essa para casa também, a gente pensar que desenvolvimento é esse, né? Alguns desenvolvimentos a gente quer, mas todos eles... Porque, como o Gilmar falou, beber água da bica não aumenta PIB e também não entra no IDH, né? Se você não tem acesso a saneamento básico daquele... Né? Então, assim, muitas métricas para a gente pensar, para conseguir seguir com essas discussões. Eu vou começar pelo final. Eu acho que é Mariátegui, se não me falha a memória, que discute esse tema. É difícil, é impossível pensar o desenvolvimento industrial europeu sem olhar para a espoliação e destruição da América Latina. E tem toda a razão, né? Tem toda a razão. E não é só a espoliação do ponto de vista econômico, mineral, etc. É a destruição, né? Destruição de povos que nós perdemos praticamente. A cultura desses povos foi destruída, né? Em detrimento da industrialização, então, da Europa e, posteriormente, também dos Estados Unidos. Mas você lembrou de Celso Furtado? Dizer para vocês, tem duas
conversas que eu guardo na minha memória muito boas, assim, que guardo mesmo. Uma foi uma noite com o Leonel Brizola, na casa do Nilo Batista, no Rio de Janeiro. Contou toda a história da resistência em 61, enfim, a história dele. Foi bonito. Aí ficamos de marcar uma outra para discutir futuro. Naquilo, 6 meses depois, o velho acabou morrendo, mas lembro muito bem. E outra foi uma tarde na casa do Celso Furtado, no Rio de Janeiro. Uma bela conversa também, também pouco antes dele nos deixar, né? Como você citou, me lembrei agora das minhas memórias também boas dessas duas figuras. Eu acho que tem uma coisa que você tocou aí e daria um outro seminário, né? No meu modo de ver, o chamado desenvolvimento econômico, social, nos parâmetros que a gente conhece, ele está chegando ao limite. Está chegando ao limite físico, do ponto de vista econômico, social, etc. Eu acho que ainda, vamos usar jargões aqui, a burguesia ainda responde necessidades, né, do ponto de vista da produção. Não está faltando comida para comprar, não está faltando remédio para comprar, não está faltando um monte de coisa. Portanto, não é um colapso iminente aí, não, está faltando tudo, não. Mas a lógica econômica, sim, ela está colapsando para a maioria da humanidade e principalmente para o planeta. Então, é preciso repensar, de verdade. Eu gosto muito das reflexões do Mesaros, porque ele vai refletir o seguinte, inclusive tem a ver com nós. Nós construímos instrumentos político-organizativos por um tempo histórico que já não existe mais. É um tempo histórico em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora. É onde se construía, em alguns países centrais, mais do que na periferia, né? Mas conquistas, né? Direitos, etc. E ele vai discutir, além de não permitir mais ganhos, ele está destruindo aquilo que se obteve no passado. Ou seja, do ponto de vista econômico, nós estamos enfrentando enormes dificuldades e do ponto de vista social, enormes dificuldades. E aí entra a pergunta para nós, é que os instrumentos que foram construídos para aquele momento histórico são instrumentos defensivos, quando a gente careceria nesse momento de instrumentos ofensivos, com mais força. Isso se verifica na crise, não vou entrar no tema, na crise ideológica mesmo, né? A social-democracia cumpriu um papel histórico importante, principalmente na Europa. E por que a social-democracia entrou em crise hoje no mundo? Não é só porque eu não acho eles até legais, democratas, eu gosto deles, contra o fascismo, eles são... Mas é porque não há mais espaço para social-democracia, para a luta social-democrata no planeta. E não é a social-democracia PSDB, estou falando do PT, estou falando do PSOL, estou falando de... marcadamente bandeiras bem reivindicatórias, né? Quase sindicaleiras, etc., que estão chegando no limite. Mas isso é um capítulo para um outro dia a gente projeta. Eu acho que é um desafio muito grande de construirmos. Agora, atenção, não dá para botar na lata do lixo que foi produzido, é o que melhor a gente tem, né? É igual quando eu falei da juventude. Tá bom, a juventude tem a história na frente, mas não botem na lata do lixo os velhos, não, né? Porque mesmo com bico de papagaio, artrite, artrose, podemos ajudar pra caramba ainda, né? Segundo ponto do Finapop, e do ponto de vista econômico, eu nem vou agora, porque aí gastaria um tempinho. Finapop e outras alternativas, Fábio, né? Eu acho que é possível, sim, o Finapop. Eu não sou dos tão entusiastas do MST, viu? Já vou... Mas a turma está fazendo esse programa, captação dos CRAs, etc., para colocar dinheiro para as agroindústrias.
Eu acho que tem que tentar, sim, porque tem setores de classe média que têm algum tipo de investimento, que podem colocar numa perspectiva de outro tipo, né? Rapaz, sei lá, eu estou ainda desconfiado se tem algum bom burguês. Eu estou caçando, tentando achar por aí. Mas acho que burguesão mesmo está difícil, viu? Então você tem setores que ganharam um pouco de dinheiro, etc., que estão se aproximando, que nos ajudam, evidentemente, que são ótimos, né? Nos ajudam bastante. Assim como essa ideia do carbono. Nós defendíamos lá atrás que criasse uma espécie, eu me lembro até do nome que sugerimos para o governo, cartão verde. Podia caçar qualquer nome, mas quem plantar, quem cuidar, quem reflorestar, que tivesse dinheiro por parte do Estado brasileiro, que a sociedade pagasse por aquele cuidado que aquelas famílias estão tendo com nascentes, com reflorestamento. E é justo, no meu modo de ver é justo, justíssimo. Você preserva, você planta, cuida, etc. Poderia ter uma remuneração naquela ideia, acho que é do Horácio Martins de Carvalho, né? Que é os camponeses como cuidadores. Ele usou o termo guardiões, né, da floresta. Eu diria cuidadores. Inclusive, nós propusemos isso de fazer assentamento no Pontal, por exemplo. Tem 500 mil hectares de terra pública devoluta ainda, que o governo Tarcísio está privatizando. Quer dizer, está fazendo uma nova grilagem sobre terras griladas, porque está vendendo com 90% de descontos. E propusemos nós fazer assentamento de novo tipo lá. Não nessa lógica de produzir, mas de reflorestar. Reflorestar tudo, agrofloresta. E assentar, sem terra, mas assentar estudantes, né? De agroecologia, de engenharia, quem quisesse, professores universitários. Ou seja, 500 mil hectares dava de botar 100 mil famílias, 100 mil pessoas, porque cada um cuidando de 5 hectares dá serviço para caramba, geraria um monte de trabalho. E recuperaria o Pontal, inclusive por causa, geograficamente, vocês sabem, né? É o encontro do rio Paraná com o rio Paranapanema, dá aquela ponte, que está pelado, está destruído, que tem que ser reflorestado. Então poderíamos fazer assentamentos de novo tipo, assim, com renda, com possibilidade de ter, sim, renda para até começar a produzir as coisas e assim por diante, né? Então, concordo. Se tu achar um burguesão aí que topa ajudar a gente, tô dentro, hein? Pode, vai, inclusive nós precisamos financiar a indústria de máquinas aí, vai que vai, né? Bora. E por fim, o tema da ciência, claro que eu acho que é muito importante e valorizem muito o espaço que vocês estão aqui, viu? Queria inclusive falar da ciência para falar para os alunos. É um espaço de uma universidade pública que abriu espaço, que é pago pelo povo brasileiro. Esse espaço, os professores, espaço, etc. E imagino que deva servir ao povo brasileiro, tá? Então, só para voltar ao tema, Fábio, lá, mas é preciso disputar a mais-valia social. O que é a mais-valia social? É o que sai da produção e que é arrecadado através de impostos, que no final das contas sai da produção, sai de todo mundo. E que hoje, metade disso vai para o pagamento de juros. E a outra metade para os outros programas. É preciso disputar esse dinheiro, porque é dinheiro do povo brasileiro, para colocar para os nossos programas, para colocar para ter mais gente e melhorar as universidades, para ter mais acesso e desenvolvimento de ciências amplo sentido. Eu não separo, eu acho que tem que ser a ciência como uma perspectiva histórica, inclusive, né? Se quiser pensar o que eu imagino amanhã depois, lá na frente, a Bebel é comunista, já falou, né? Eu estou pensando ainda, estou vendo. Lá na frente, o que vai ser? Eu imagino que à medida que a gente avance para uma sociedade de um outro tipo, não precisa nem estruturas dessas, não precisa de mais universidade.
Eles podem... Como é que vão se formar? É que as pessoas vão se formar num outro ambiente qualificado, altamente qualificado, e cada um vai ser um cientista daquilo que quiser, né? Mas numa sociedade humana, livre e assim por diante. Até lá nós temos um monte de caminho a percorrer, né? Então, valorizem muito esse espaço, eu valorizo muito, e valorizo muito essa troca, né? Espaço acadêmico, campus, esse intercâmbio de nós produzirmos ciência, sim, junto com luta popular, com luta social, principalmente com ciência política, né, ideológica, para mudarmos esse país e o mundo.